Boa noite, boa noite. Tá começando mais uma live aqui e hoje à noite eu vou fazer uma live muito especial com a Catrine, do Geração Bilingue Kids. É uma pessoa fantástica, eu tô super empolgada porque eu vou fazer a live com ela hoje. Todo o conhecimento dela, toda a experiência dela com bilinguismo, tanto como mentora, tanto como dando como coach, como mãe. Então ela vai estar compartilhando muita coisa com a gente e a gente vai estar batendo um papo aqui. Eu tô muito feliz de poder fazer essa live com ela. Então ela já tá entrando aqui. Tô só esperando ela entrar. E vai ser ótimo. Tô bem empolgada para começar esse papo. Vamos só esperar a Catrine entrar aqui. Oi para quem tá entrando. Ó, o Clube dos Brasileirinhos tá aqui. Oi, que legal que vocês estão aqui, gente. A Tati. Oi, Tati, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. E ela tá entrando aqui. Oi, Fê, tudo bom? Tudo bom, Fernanda? Que legal. Nossa, Fernanda de outro fuso horário. Oi, Catrine. Hello, tudo bom, Anne? Tudo bom com você? Tudo? Tá me ouvindo bem? Tá me Eu vendo? tô te ouvindo bem, tô te vendo. Você tá me ouvindo bem, me vendo bem também? Tô, tá ótimo. Maravilhoso. A luz aqui é meio ruinzinha, mas acho que dá pra ver legal, né? Dá pra ver sim. E quem tá entrando Ai, aqui, avisa pra gente se tá dando pra ver bem, ouvir bem. Quero garantir que sim. hello, everybody. Que Quero bom, ó, tô garantir que muito feliz, viu? Muito feliz de poder estar aqui, conversar com você, bater esse papo sobre um assunto que a gente gosta, né? A gente Nossa, gosta pouco. nossa, pois é, não, eu tô muito agradecida porque você tá aqui. Para vocês que estão entrando agora, eu já acompanho o trabalho da Catrine já faz um tempo, que já sigo, já vejo todos os materiais incríveis que ela posta sobre bilinguismo. E um dia ela estava fazendo uma live sobre nursery rhymes. Eu fiquei, gente, isso aqui é muita riqueza. Eu preciso fazer uma live com ela. Ai, Eu já queria, né, fazer uma live antes. Eu falei, gente, a gente precisa bater um papo mais sobre isso. Então, estou muito ai, feliz. que gostoso. Aí eu fico feliz, lisonjeada também com o convite, porque eu sei que você também é especialista em música, em musicalização. Eu também acompanho o seu trabalho e essa é só uma parte do meu, né? Assim, eu gosto muito de música, mas eu acho que você entende muito melhor do que eu, muito mais aprofundado. Mas é uma delícia. Falar sobre bilinguismo, sobre Uhum. nursery rhyme, sobre música, é sempre muito gostoso, né, Anne? É uma Estou muito feliz de estar aqui. maravilha. Obrigada. E ó, eu queria primeiro que as pessoas soubessem um pouco mais sobre o seu trabalho, porque quem tá aqui que não conhece ainda o trabalho da Catrine, primeira coisa, assim, quando a gente acabar essa live, corre lá no Instagram dela para dar uma olhada, porque é muita coisa boa sobre bilinguismo. Ela tem um programa de coaching para pais. Que querem criar os filhos bilíngues. Ela é mentora do programa Bilingual Kids Mentoring, né? É E isso aí. programa muito fantástico, já tenho certeza que já ajudou muitas famílias e continua ajudando. Inclusive, eu queria, se você não se importar, eu queria que você falasse um pouquinho desse programa aí que você faz, do Bilingual Kids Mentoring, como é que ele funciona, se você não se importar de compartilhar um pouquinho com a gente. Claro. Na verdade, esse programa de mentoria, Anne, ele é um programa que não está aberto ainda. Eu estou estruturando muita coisa, né? Eu estou aproveitando mesmo o Instagram com o feedback que eu tenho recebido, com as perguntas que a gente recebe, né? Então, depois que a gente começa a ouvir as famílias, a gente começa a entender exatamente qual é a necessidade delas, né? Uhum. Então, aproveitando toda essa necessidade delas, eu tenho criado esse programa de mentoria realmente para ajudar. Porque Que bom. o que eu percebo é o seguinte: muitas famílias têm essa vontade de ter Uhum. os seus filhos bilíngues, de trazer o inglês para dentro de casa,
mas não sabem como, não sabem por onde começar, ou assim, não querem se tornar professores dos seus filhos, né? Então, assim, não é essa relação que a gente precisa ter com nossos filhos. Porque assim, eu sou professora bilíngue mesmo, essa é a minha profissão, então isso acaba assim, né, se entrelaçando aqui em casa também, não tem jeito. Mas eu percebo que os pais, eles têm um pouco dessa resistência, né? Ai, mas e se eu errar? Se eu fizer errado? Se eu ensinar errado? Eu não sei como fazer, eu não sei por onde começar, enfim. E a partir disso, eu tenho estruturado exatamente um programa que vai auxiliar a família, assim, de uma forma mais personalizada, sabe? Que cada família precisa mesmo, porque tem família que, por exemplo, a mãe passa o dia inteiro com a criança. Pode ser que a outra família, a mãe, ela não tem tanto tempo disponível com a criança. Então, a rotina de uma é diferente da rotina da outra, né? Então, o que vai funcionar para uma não vai funcionar para outra. Então, a ideia é fazer realmente essa personalização. E tá ficando bem legal, tá ficando bem bacana, mas ainda tá no forno. Vai sair logo, logo. Tá bom. Eu quero. Tenho certeza que a gente tá ficando ansioso para sair isso aí. Que bom. E a gente vai recebendo, né? Todos esses feedbacks, o que, que as pessoas querem, o que, que as pessoas precisam. E a gente, com o nosso conhecimento, aquilo que a gente sabe, a gente tenta alinhar para que mais pessoas possam ser beneficiadas. É o que eu sempre falo. Eu já ouvi você falar isso também, né? A nossa intenção realmente é trazer o bilinguismo para as famílias, para as casas das pessoas. Porque aqui no Brasil não é algo tão comum, mas lá fora é algo muito comum, né? Não ser bilíngue é algo que não é comum, né? Pois é. Então, eu acho que o nosso papel aí, como educadoras, é exatamente dizer, ó, é possível você trazer o inglês para dentro da sua casa, é possível você começar desde cedo, enfim, acho que o nosso papel tem sido importante nesse sentido. Com certeza. Com certeza. Eu fico muito feliz de cada vez mais encontrar pessoas como você que têm essa missão de fazer ser possível, de fazer ser natural, né? De fazer ser uma coisa Exato. natural que os pais podem fazer em casa, essa aquisição seja uma coisa gostosa, divertida. Eu achei muito legal isso. Isso é uma das coisas que eu mais gostei do seu trabalho. Então, eu fico muito feliz de saber que tem gente fazendo trabalho como você faz. Que bom. Não, e você também, né? Faz um trabalho super incrível aí, super divertido. Eu aprendo bastante coisa também, viu? Eu Ai, que acabo usando também, usando com os meus alunos, com o meu filho, com certeza. É legal. muito bom. Eu adoro esse movimento, né, que você traz. Não só cantar por cantar, mas todo esse movimento num todo, né? Que é a língua, é o corpo, é tudo, né? Acho que é muito importante. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que todos esses elementos, esses estímulos juntos são tão cruciais para a aquisição de linguagem, né? A gente vai falar sobre isso, tem muita coisa legal para a gente É falar. muito, muito assunto. E ó, então, como eu já falei, se você não conhece ainda o trabalho da Catrine, tá? Depois uma olhada lá no Instagram dela, porque é muito conteúdo bom. E uma coisa que você vê, assim que você entra, assim, é que eu gosto da questão da ludicidade e a questão da conexão. Eu vejo que você fala logo, ou seja, eu ajudo pais a criarem filhos bilíngues através do lúdico e do afeto. Eu amo isso porque isso é uma das coisas centrais da musicalização bilíngue. É muito interessante pensar, musicalização, o povo muita gente não tem a noção do que é isso. As pessoas não têm noção do quanto isso envolve ludicidade e quanto isso envolve o afeto e a conexão. Eu acho isso muito importante. E eu queria que você pudesse compartilhar um pouco com a gente por que você acha que a ludicidade e que o afeto são tão importantes para a aquisição da linguagem da criança. Anne, é assim. Bom, eu sou professora de inglês há 15 anos já, né? Então, desde que eu comecei a dar aula, eu sempre tive o público infantil. E eu sempre trabalhei com adolescente, com adulto, mas sempre me destaquei no universo infantil, justamente porque eu gostava, assim, de estar com eles, de brincar com eles, Também. de interagir de verdade, né? Porque quando a gente fala do lúdico, assim, não é só
brincar, ou assim, fornecer brincadeiras, ensinar brincadeiras, mas é você interagir através das brincadeiras, né? Eu acho que quando você interage com a criança, brinca com ela, mostra genuinamente que você está interessado na brincadeira da criança, a gente tem uma conexão muito mais forte. É ali que você ganha a criança. Depois que você ganhou a criança, tudo é muito mais fácil. O que você ensina, ela vai aprender, o que você propõe, ela vai querer fazer, né? Então, eu acho que primeiro essa conexão, ela precisa ser feita, e com criança a gente faz essa conexão através do lúdico, né? Sim. E para que você consiga, para que a criança consiga aprender qualquer coisa. E aí eu comecei lá atrás já com essa ideia de ludicidade, da brincadeira, da conexão e tudo mais. E aí, conforme eu fui crescendo, né, profissionalmente, eu fui entendendo realmente como a brincadeira era importante, como ensinar através do lúdico era importante e como isso trazia para mim essa conexão, que é uma coisa, para mim, é ligada na outra. Quando a gente brinca genuinamente, a conexão ela vem. E essa É. questão da conexão é até engraçada, né? Eu não sei como que você pensa sobre isso, porque tem muita gente que fala assim, mas como é possível, né, criar uma conexão em outra língua? Porque criar na nossa língua é fácil, né? Criar uma conexão com na língua materna é ok. Mas como criar uma conexão em outra língua? Uma língua que não é sua, uma língua que não é a sua língua afetiva. E eu tive um pouco essa dificuldade também, Sim. mesmo depois de anos dando aula, quando meu filho nasceu. Porque eu Uhum. pensava assim, como é que eu vou me conectar com meu filho em outra língua? Como é que vai ser isso? É. E Pois aí, isso para mim foi uma certa dificuldade. Eu comecei bem aos poucos, assim, comecei é, importante desde que começar. ele nasceu, né? O que eu sei é que a gente sempre fala, começa, não importa, começa. E aí Uhum. depois eu fui percebendo que era no dia a dia que a gente podia construir essa conexão, né? E essa conexão ela vai sendo criada realmente no dia a dia e chega uma hora que a língua não interfere mais, né? Chega uma hora que você aqui em casa, como eu só falo inglês com ele, tem hora que eu preciso chamar atenção e aí eu consigo fazer isso através do inglês. A gente brinca, eu falo o quanto eu amo ele. Então a gente consegue ter essa conexão mesmo em outra língua porque foi construída, né? Não foi assim Uhum. do dia para a noite. Então, Vai, isso é uma coisa assim que a gente, né? sim, vai ficando natural com o tempo. Com certeza. E acho que a música, né? A musicalização é algo que ajuda nesse sentido, né? Como ela ajuda. Ajuda muito. É, até mesmo porque não tem como fazer musicalização sem ter conexão. Não tem como fazer isso. Da mesma maneira que não tem como adquirir um idioma sem ter conexão também, né? Exatamente. Então, sabe o que é o mais interessante de tudo isso? Primeiro é aquela coisa de como a música tem um poder de ativa partes do cérebro que conectam os seres humanos que fazem música junto. Eu acho tão bonito aqueles estudos que fazem colocando crianças assim sentadinhas para ouvir pessoas cantando para elas e pegando e colocando lendo, tirando imagens do cérebro delas e como é que o cérebro delas se acende de um jeito mostrando que elas estão conectadas com aquelas pessoas que estão fazendo música com elas e às vezes pessoas que elas nem conhecem, mas só de ter a música junto as crianças se conectam. Agora imagina quando é com uma mãe, né? Alguém Nossa, que ela que já tem, né? Uhum. Por isso que é uma coisa que eu sempre falo também, né? As mães, os pais, enfim, eles já têm o primeiro segredo de inserir uma segunda língua na vida da criança, né? Que é a conexão. Isso é uma coisa que a gente já tem, né? Então, quando a gente começa a cantar e começa a brincar com a criança, você já tem essa conexão construída. Então, Uhum. ensinar qualquer coisa é muito mais fácil. Ensinar língua, ensinar línguas, né? Porque as crianças são capazes de aprender línguas. Então, é sensacional. E essa questão cerebral, como a gente vê como as crianças reagem, eu sou apaixonada também, acho demais. Pois é. Eu acho isso muito interessante, né? Porque
o que tem muita gente que não sabe. Primeiro que eu acho muito legal como você usa essa questão do nursery rhymes e conectado com o lúdico, conectado com a conexão, com a brincadeira para aquisição da linguagem. O que eu acho muito interessante que as pessoas não sabem é como que a música e a linguagem estão muito conectadas. Às vezes as pessoas acham que está tudo muito separado, né? Que assim, tô dando um Sim, estímulo de linguagem para minha criança. Eu tô dando um estímulo de música agora. Não, agora eu vou dar um estímulo de ludicidade. Agora eu vou dar um estímulo de conexão. Parece que é um monte de pecinha de quebra-cabeça é, separada. Quando é uma coisa exatamente, muito conectada, né? exatamente. Com apenas uma música, a gente consegue trabalhar tanta coisa, né? Desenvolver tantas habilidades das crianças. É que os pais, né, quem não é professor, assim, educador como a gente, não tem a noção de todas as especificidades. Mas só de fazer já está desenvolvendo muita coisa, né? Então a gente tem que acreditar nesse potencial que a música tem, que as nursery rhymes têm, né? Na aquisição de qualquer coisa, de língua, de conceitos de matemática, né, de movimento, coordenação, enfim, tanta coisa legal, Pois, né? pois é, muita coisa legal. E primeiro antes de começar a falar sobre isso, deixa eu só ver o que o Marcelo falou. Ele falou que a filha dele tem 3 anos de idade, tem aulas de inglês na escola, e vira e mexe ela solta umas palavras em inglês, e eu quero fazer isso com espanhol. Que legal! Sabia, Marcelo, que eu comecei com musicalização bilíngue em espanhol? Foi Que aí legal! que eu aprendi. Porque eu morava nos Estados Unidos. Quem me segue pode saber um pouquinho mais da minha história, mas eu morava nos Estados Unidos, estudei e trabalhei lá por muitos anos. E no meu último trabalho, eu dando aula numa escola de música, eu fui introduzida a esse conceito da musicalização bilíngue. Lá que eu comecei a estudar bilinguismo, eu comecei a me especializar no bilinguismo para ensinar idiomas através da música. Foi lá que eu Que comecei a legal! entender como é que funciona essa questão da aquisição de linguagem, como é que dá para você estimular isso de uma maneira natural, como é que dá para fazer isso nos primeiros anos de vida. Você Uhum. dava aula de espanhol, Isso, brincando, né? musicalização em Brincando. espanhol. Aham, que Isso. legal, que Era legal. muito fantástico, era muito fantástico. E essa questão, eu vi que realmente essa questão da música é muito poderosa. E, claro, da ludicidade, da conexão, é muito poderosa para a criança aprender. Nossa, eu fiquei impressionada. Eu achei legal que o Marcelo falou que ele ama espanhol. E com música realmente funciona, porque eu vou dizer que a minha. A gente vai falar mais em detalhes sobre isso, mas a minha vivência musical desde criança me deu uma facilidade para aprender idiomas muito grande, muito grande. O inglês veio com muito mais facilidade, o espanhol veio com muito mais facilidade. Aí eu quero continuar aprendendo mais línguas, porque eu sou dessa, eu sou apaixonada Exato. por idiomas. Descobriu o segredo, né, Anne? Pois Descobriu o é, segredo aí, ó. estimula uma criança musicalmente desde o ventre, se possível, o mais cedo possível, essa criança já vai ter uma propensão muito maior de aquisição de linguagem. E tem estudos que mostram isso. Hoje eu estou muito empolgada, eu quero compartilhar alguns deles aqui, se der tempo. Que delícia. Você sabe que eu sou professora de educação bilíngue, né? Na educação infantil. Então eu Fala um pouquinho recebo muito. do que você faz. Eu quero saber um pouquinho para o pessoal saber um pouquinho o que você faz. Desculpa, Vamos fala. lá. Então, além de de Uhum, mãe bilíngue, eu, que nem eu falei, né? Faz 15 anos que eu dou aula de inglês e tal. Mas quando o meu filho nasceu, meu filho hoje tem 4 anos. Quando ele nasceu, eu mudei um pouco o foco. Eu falei que eu queria trabalhar em escola bilíngue, educação bilíngue, porque eu tinha muita curiosidade para saber como é que funcionava. Eu sempre trabalhei em escola regular, sempre trabalhei em escola de idiomas, mas eu queria ter a experiência da escola da educação bilíngue. E eu lembro que o primeiro dia que eu entrei na escola, eu fiquei fascinada. Porque, assim, as é, crianças me receberam em inglês, falando inglês, e eu falando inglês com elas, e elas respondendo. E eu falei, mas como assim? Essa criança tem 4 anos e tá falando assim super bem. E me uhum. encantou. Falei, nossa, é aqui que eu quero ficar. Tipo, e aí depois, vendo todo o método, né? Como é que a criança adquire a segunda língua, né? Não é assim, sentando e vamos fazer atividadezinha e tal. Todo o processo envolvido, né?
foi incrível, assim, eu realmente me apaixonei. Foi aí que eu fiz pedagogia, depois fiz uma Caramba. pós em bilinguismo, para entender realmente como é que funciona o cérebro da criança, como é que funciona essa aquisição da segunda língua. E Aham. aí meu filho nasceu e tal, então ele já nasceu nesse universo também, né? E aí o que eu ia comentar é que eu recebo muitas crianças, né, na educação bilíngue que nunca tiveram inglês antes. Uhum. E eu canto muito na sala de aula. É hello, é música. É o tema da aula, música. É, vamos mudar de atividade, música. Eu tenho uma música para cada momento da aula. E é engraçado porque as crianças, elas levam para casa as músicas. Então os pais falam: "Nossa, que incrível, ela não sabe falar ainda inglês, assim, acabou de entrar, mas ela sabe exatamente a música, ela sabe cantar a música certinho". Eu falo: Uhum. "Meu, é isso, porque música é a porta de entrada para as crianças, né? Elas gostam, elas entendem, pode ser que elas não vão entender tudo, né? Toda a música, a letra, mas elas engajam muito com a música, né? E aí você vê que a pronúncia é muito melhor, enfim, coisas que a gente vai Uhum. falar, né? Mas é incrível, realmente, como elas aprendem em pouco tempo já cantar músicas. Com certeza. É a maneira. Na verdade, o idioma é uma coisa que vem melhor com a música, né? Porque será que tem muita gente que estuda para passar no vestibular, que estuda para passar não sei o que com música? Tem professor de cursinho que usa música, né? Porque a música é ativa, é aquela uma das únicas atividades que você escaneia o cérebro quando está sendo exposta, estimulada pela música e praticamente todas as áreas do cérebro se acendem. Imagina, se você Nossa, está que incrível. ativando todas as áreas do cérebro, assim, não tem como o aprendizado não vir mais facilmente, né? Com certeza. Total. Então, vamos falar um pouquinho sobre, sobre Vamos isso. lá. Eu acho muito legal isso que você usa muito a música no ensino da sua criança, das suas crianças. Você ainda está trabalhando agora de casa, né? Mas você ainda está trabalhando com educação bilíngue, né? Trabalho, sim, trabalho como educadora bilíngue também. Que legal. Quais as idades? É a mesma idade do meu filho, eles têm 4 anos. Ah, essa é uma idade fantástica, é uma idade mágica. Eu amo quando Ah, as é uma delícia. nessa idade. Eles aprendem muito mais fácil, né? E por isso que a gente fala também, né, Anne, bastante sobre aprender inglês desde cedo, né? É comprovado já que o cérebro da criança ele está preparado para receber quantas línguas ele for exposto ou exposta. Então, aproveitar essa primeira infância, essa neuroplasticidade do cérebro em receber línguas, né? As crianças elas usam os dois lados até que o cérebro realmente se forme. Então, é Aham. você usar o potencial dos dois lados do cérebro, né? É óbvio, não dá para aprender depois? Claro que dá, né? Claro Não que é dá. uma coisa assim, nunca mais vou aprender. Não, não é isso. Mas aproveitar essa primeira infância, da criança ter facilidade dela aprender. O meu filho, acho que começou agora, assim, a entender que o inglês é uma outra língua. Porque até então, era uma coisa só, né? Inglês, português, e tudo bem, né? Agora ele já começa a entender, quer ensinar meu marido falar papai, você sabe o que que significa? Você sabe o que que significa green? Green é verde. Fica assim. Mas agora tá começando a entender mais ou menos. Mas as crianças elas aprendem sem perceber que estão aprendendo, né? Naturalmente, eu tenho um amigo que cresceu bilíngue, falando inglês e espanhol. Aí você pergunta para ele, né? E aí, como é que foi e tal, o seu processo de aprendizado? Como é que você lembra como é que foi? Foi muito difícil? Ele falou, sei lá, eu só lembro de falar, É bem isso. né? É muito Incrível. natural isso. Mas, então, você usa muito a música com seus alunos e você vê nitidamente a diferença, né? E, pô, a gente gosta de usar porque é divertido, a criança se engaja mais, a criança aprende mais rápido, mas tem muita coisa muito mais aprofundada nisso, né? Primeira coisa, tem muita gente que não sabe isso, mas quando um bebê nasce,
O que ele está processando quando ele escuta você falar não é linguagem, é música, né? É linguagem da sua própria forma, mas é como se fosse um Legal. tipo de música especial, né? Que o cérebro deles capta. É esse primeiro contato de um bebê com linguagem é música. Que legal. Será que é por isso que a gente fala de uma forma musical com o bebê? Uhum, o famoso mothers, né? O baby Module, é. que você que as mães, pais, todo mundo assim, eu vejo muitas mães falando assim: "Oh my baby, oh I love you so much, baby". Tem, E né, tem um a vozinha ritmo, fica né? mais fina. É, pois é. É por isso. E tem, na verdade, vários estudos que falam sobre isso. E que esse jeitinho de falar tem um jeito, é uma maneira mais musical. É intuitivo, né? Ninguém precisa ensinar Sim. você a falar assim. Você já fala Você não precisa naturalmente, saber cientificamente, né? né? Que faz O bebê parte. A gente faz, só sabe que faz. faz, exatamente, mas é uma maneira mais musical de falar com a criança. E eu vi um estudo, eu não gosto de aprofundar, eu vi um estudo, mas eu não falo onde que eu vi, mas é verdade, tá? Depois, se quiser, me manda um direct que eu posso te passar o estudo. Mas que eles colocam a criança para ouvir esse jeitinho musical da mãe falar, e eles preferem a mãe falando desse jeitinho musical, o motherese, em outra língua Uhum. do que na Olha, própria língua dela, só falando normal, tom de voz normal. É uma maneira tão mágica da criança conectar. Ou seja, se a criança gosta desse jeito musical da mãe falar, imagina o quanto que a criança gosta em outra. quando a mãe canta para a criança. É muito poderoso, o efeito é muito poderoso. Tanto de prazer naqueles hormônios, dopamina, tudo isso, como também a conexão com a mãe, mas também aqui o jeito que ativa o cérebro da criança. É uma das Que maneiras mais legal. potentes de estimular a linguagem da criança. É usando esse motherese. Eu não sei o Ai, termo que em legal. português. É, eu também não conheço, não. Eu já ouvi o inglês, mas em português eu não conhecia. Mas eu achei incrível. Achei muito legal saber disso, né? A gente faz mesmo assim, instintivamente, né? Não sabe o termo, mas usa, porque é normal. A É, gente já é dotado exatamente. desse instinto. Por quê? Mas a criança, então, já nasce com isso para processar idiomas. E aí, o que acontece? A gente. Muita gente teve um tempo que achava que a música é processada no lado direito, né? E aí o idioma do lado esquerdo. Mas aí, quando eu fui realmente estudando mais como é que funciona isso, não é tão assim, não é tão lateralizado. O cérebro processa música e processa a linguagem com muito mais partes, mais áreas em comum do que se pensa. Ou seja, Olha, se eu estou processando linguagem e eu estou processando música, eu estou usando mais ou menos as mesmas partes do cérebro. Então, o que os cientistas estão descobrindo nos últimos anos? Que a linguagem é extremamente desenvolvida com o estímulo musical. Principalmente se é feito desde o início, desde a infância, mas isso é verdade também até para adulto. O estímulo musical ajuda muito, muito, muito a desenvolver essa habilidade de aquisição de linguagem. É muito potente, é muito poderoso. E a gente tem, é uma arma que a gente tem na mão que às vezes a gente não conhece, não sabe, não usa, né? com certeza. E é assim, Anne, é o que eu falo, né? Às vezes a mãe, o pai fala assim: "Ah, eu não sou fluente, eu não sei falar inglês, eu não consigo falar inglês". Mas se você se propor a cantar uma música com seu filho por dia, você vai lá, alguns minutinhos, escuta a música, aprende a música e canta com seu filho, isso é tão poderoso, né? Além do seu filho estar aprendendo e ter todos esses benefícios que você falou, você também, como mãe e pai, vai estar aprendendo, né? Vai colocar ali a sua motivação, vai aprender mais língua, vai ter essa conexão ainda maior com a criança. Então, acho que todo mundo só tem a ganhar. E não tem desculpa, né? Não dá para ter Pois desculpa é, mais. Hoje em dia a gente tem a internet a nosso favor, né? A gente tem aqui o nosso Instagram, o seu, o meu, cheio de dicas. pois Não dá para deixar para lá e para fingir que não tá vendo, né? Porque uma coisa que eu sempre penso, eu sempre comento é a seguinte: hoje nós como adultos, né, a gente sabe o quanto o inglês é importante na nossa profissão,
se a gente decidir fazer alguma coisa, né, na vida acadêmica, enfim. Agora, imagina essas crianças que estão vindo agora, que já estão nascendo falando É inglês, né? Com esse boom de escolas bilíngues por todo lado. Então, imagina no futuro. Então, se a gente não proporcionar isso para os nossos filhos agora, para as crianças agora, elas vão ter um pouco menos chances no futuro, né? Vai ser um pouco mais difícil, mais competitivo. Então, acho que a gente tem que aproveitar, né, essa muito questão da importância de ter uma nova língua e também atrelar isso, né, à facilidade, à simplicidade, ao lúdico, ao natural, que é possível, né? É super possível. muito, muito importante. É o que você falou, essa janela do aprendizado no início é muito importante. É que, como o Marcelo falou aqui, ele não acreditava muito antes de, tipo, ele não tinha, não sabia tanto da importância da educação infantil, educação bilíngue na educação infantil. Mas hoje ele vê o resultado, ele vê o tanto que está sendo positivo na vida da filha dele e ele vê, cara, hoje eu sou fã. Realmente a melhor hora de começar é essa mesmo, quando a criança está nesse auge do aprendizado. É muito importante, né? Com certeza, tem que aproveitar mesmo. E eu sei que tem alguns pais que têm um pouco de medo, né? Do tipo, ah, vou esperar mais um pouco, tá muito novinho ainda, vou esperar Pois mais é, um pouco. E não precisa esperar, né? Se você puder começar na gestação, comece na gestação. E, mas eu posso falar só um pouquinho? Se é a sua realidade, comece aos poucos, depois vai aumentando a exposição. O português, ele tá por todo lado, né? Assim, na nossa família, na sociedade. Se a uhum. criança não for para uma escola bilíngue, na escola. Então, ela Pois é, precisa desse input do inglês, né? Então, começa desde cedo e realmente exponha sem medo de que vai atrasar a linguagem, sem medo de que vai confundir. Esses mitos já não fazem mais parte, né, do bilinguismo. pois é. E eu vi aqui, é muito interessante, até é bom que você, como o inglês é minoritário, e como você falou, a criança, qualquer estímulo que você puder dar para ela, tem que ser marcante. Tem que ser uma coisa marcante, uma coisa que vai fazer a diferença. Só falar com a criança, eu acho que já é muito bom. Mas toda criança deveria receber o estímulo da ludicidade, toda criança deveria receber todos esses outros estímulos de música para se desenvolver em qualquer idioma, seja no português, quanto mais numa língua que é Sim, minoritária. sim. A gente precisa dar um estímulo muito marcante para que essa língua faça diferença. E a Juliana falou que está um pouco ansiosa porque ela mudou lá para os Estados Unidos. Tem um filho de 2 anos e 3 meses e fala muito bem, mas qual que é a forma de introduzir o inglês? Parece que ele fica ansioso, né? 2 anos e 3 meses, o português já tá começando a enraizar na cabecinha dele. É. Então, uma língua nova causa desconforto mesmo e causa um pouco de ansiedade. Como é que é uma maneira boa de introduzir, né, o inglês para essa criança? Primeiro eu acho que tem que ter isso, né? Essa questão de dar uma introdução muito marcante, uma coisa que seja muito positiva. No caso dela, ela pode ficar tranquila, porque depois a criança vai estar Vai bombardeada ter que de ser o inglês. contrário. Vai ser que é o contrário. Eu acho que, Juliana, daqui a pouco eu acho que você vai ter que procurar um programa de bilinguismo para português, para língua de herança. Português. Com Mas certeza, acho que pode ficar tranquila, né, com relação a isso. Eu acho assim, ó, uma coisa que deixa as crianças mais tranquilas, menos ansiosas, é a rotina. Então, você estabelecer dentro da sua casa uma rotina de inglês, né? Então, vai falando aos poucos. Se você não sente tão confortável assim, então escolhe o momento da sua rotina. Hoje é o dia do banho. Então, faça todo o dia do banho em inglês. Depois, vai ser a hora de dormir, vou ler uma história. Então, todo dia. E aí você começa a colocar a rotina. Por quê? Porque a criança ela gosta de ter essa previsibilidade. Né? ela Então, quando precisa. ela tem isso, ela se sente mais segura, ela se sente mais confiante, mais Uhum. confortável, né? Então, menos ansiosa. Então, vai colocando uma rotina aos poucos do inglês na sua casa, na sua vida, e logo, logo você vai ter que realmente fazer essa rotina em português. Você vai ter muito input lá fora, né, do inglês, e aí você vai trazer o português para sua casa para você conseguir se conectar com a sua família também, né? E conseguir que seu filho também tenha esse relacionamento com a família, né? Que provavelmente ainda mora aqui.
Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Juliana, se eu fosse você, eu realmente começava a procurar maneiras de dar esse estímulo marcante em português. Sim, dá uma ajuda para sua criança, introduz o inglês de uma maneira gostosa, prazerosa, mas pode ficar tranquila porque a aquisição dele vai acontecer naturalmente. Não vai ser traumática, fica tranquila. Eu acho que vai ser muito importante para você realmente procurar maneiras de trazer essa coisa marcante para a sua língua de herança, se vocês forem continuar morando nos Estados Unidos. Porque realmente existem muitas famílias que depois têm dificuldade de conseguir que a É, criança fale ao contrário, né, do que acontece aqui no Brasil. Mas eu acho exatamente. muito legal. Se Uhum. a intenção é morar mesmo, eu acho que é realmente o ideal é continuar falando português. Eu não sei, né? A gente tem várias estratégias do bilinguismo, né? Tem aquela one person, one parent, one language. Então, de repente, se o seu esposo fala inglês, então ele vai ser referência em inglês, você é referência em português. Ou então, se os dois falam português, dentro da casa de vocês vai ser a referência em português e fora o inglês. Então, é aquilo que a gente falou no começo, né? Cada família tem, assim, a realidade, a sua rotina, enfim, os seus desafios. É difícil dar Uhum. uma dica geral, assim, né? Mas eu acho que você falou é bem importante mesmo. Trazer a língua de herança para dentro da sua casa também é. Se você É. for morar por muitos anos, eu acho que é mais ideal mesmo. Eu sei porque eu vi muito isso na família que eu tenho que mora nos Estados Unidos. Eu vi isso bem claramente acontecendo lá. Então, eu acho muito importante. O máximo que você puder, Sim. faça o português ser marcante. Usa essas técnicas que você está ouvindo aqui, de estímulo musical, de estímulo lúdico, de estímulo de brincadeira. Mas usa isso, assim que você puder, começa a usar isso para o português. Já ouvi várias pessoas, tive o contato de várias pessoas que estão morando fora no Brasil e falando: cara, vocês precisam começar a desenvolver um método assim para o português, Pro para a gente português. começar, para a gente trazer uma vivência um pouco mais marcante para o português. Mas sabe, Catrina, eu achei muito legal esse negócio que você falou sobre a importância da rotina. A criança precisa muito dessa consistência. E quando você cria esse momento do inglês, também é aquela técnica do time and place, né? Mas quando você cria esse Uhum. momento do aprendizado, é impressionante, né? Como é que o reloginho biológico da criança já vai criando, já sabe. Ah, tá na hora. E você faz o que você puder para manter a Sim. consciência naquilo, a criança já sabe, ela já se abre muito mais para esse aprendizado. Ah, legal, tá na hora do inglês. Inconscientemente, né? A criança não tá pensando, está na hora de Sim. aprender inglês. Mas já naturalmente ela já se abre mais para esse idioma, se abre mais para essas brincadeiras que você for fazer. E se você for fazer, então, no momento da rotina diária com a sua criança, hora do banho, hora de comer, é melhor ainda. Com Porque é muito certeza. mais natural ainda, é mais gostoso. E facilita, né, gente? Por favor, usar uma brincadeira, usar uma música para uma coisa que às vezes não é tão prazerosa como escovar o dente, que é difícil fazer a criança fazer. Gente, é maravilhoso. Imagina você introduzir inglês brincando e ainda fazer sua criança escovar o dente. Isso é uma maravilha. Olha que delícia. É o sonho de toda mãe. E Adoro. é fácil, não é? Não é? Eu sei Então, que. Uhum. sim, é fácil mesmo, né? Não é algo assim do outro mundo, né? Nossa, eu preciso fazer uma big, mega blaster estratégia para trazer o inglês para minha vida, né? E não é. Você precisa realmente conhecer a criança, saber o que ela gosta, usar esses momentos da rotina, usar música, usar brincadeira. E Uhum. assim, cada dia é um bloquinho, né? Como se fosse construindo aí uma casa. Sim. E é muito natural. Eu gosto muito disso porque a musicalização bilíngue proporciona isso. Eu falo para as pessoas pegarem um cantinho da música na casa e procurar sempre no mesmo momento, vamos dizer, na terça-feira, 5 horas da tarde, que é normalmente o momento que você já brinca com a sua criança mesmo. Tira esse Uhum. momentinho e vamos fazer uma aulinha de musicalização bilíngue. E ó, eu sei que os pais têm a vida muito corrida, por isso que a gente facilita, a gente já deixa tudo pronto, né? Para os pais poderem estudar. Mastigado. Hã?
Mastigadinho, é só colocar em prática, né, Anne? É só pegar legenda e tudo, é só pegar, sentar lá e fazer junto com a criança. Mas isso é muito bom, já começa aí. Já a criança já vai começando a se abrir com isso. Aí você pega, vai, como você falou, vai colocando um bloquinho. Vamos usar a música e a brincadeira para a hora de escovar o dente. E escolhe uma atividadezinha só. E vamos começar a fazer nessa atividade. Legal, poxa, que gostoso. Agora eu vou aprender uma outrazinha para a hora de comer. Legal, vamos brincar. Agora Exato. uma outra para a hora de tomar banho. O legal do banho é que você pode trabalhar vocabulários, partes do corpo, né? Enquanto você vai lavando Sim, as partes do corpo diferentes. E quando você for ver, além daquele momentinho da musicalização, ou aquele momento da brincadeira que você está tendo com a sua criança ali, na terça-feira, às 5 da tarde, você está inserindo o inglês sem perceber, sem muito esforço, do seu dia, e você está dando o seu melhor. E isso eu tô falando para pessoas que não necessariamente têm fluência. É uma coisa que uma pessoa exatamente. que tem influência pode fazer. Como você falou, o inglês é muito importante hoje em dia. E a criança não é mais um luxo, uma coisa bonitinha, uma coisa assim, nossa, Exato. que tal É, criança faz, né? Tal criança fala exato. inglês. Uau! Não, hoje é Nossa, necessidade. Eu até vi exatamente. um story que você postou quando você era criança, fala, fala inglês para eu ouvir. Exato. Foi exatamente o que eu falei, né? Porque quando eu era pequena não tinha tanta gente que fazia. Então todo mundo ficava, nossa, você fala inglês, então fala uma coisa aí, quero ver. E aí eu falava, nossa, gente, que não dá, não. Essa pergunta não dá. Mas é isso, eu acho que o que você falou é importante. Trazer para a rotina, né? Não é algo impossível, não é algo de outro mundo. E precisa, né? Acho que o inglês você falou certinho, inglês não é luxo mais, é necessidade, não tem como escapar. Se você escolher não fazer agora, você vai ter que fazer mais tarde. E mais É, tarde vai ficando um pouco mais difícil, porque a criança ela começa a ter um pouco mais de resistência, né? Não quer mais, assim, adolescente já fica, não tô com vontade, não quero. Então começa a ficar mais desafiador, né? e não é natural, não é tão natural quanto a criança. Porque a criança não nasce com o potencial de aprender vários idiomas. Não é natural da criança. É ali naquele momento que ela está adquirindo linguagem, o cérebro dela está assim, aberto. Pode enfiar o Exato. tanto de idiomas e ela aprende naturalmente. Depois já não, ela se especializou, né? Se especializou no idioma. Tentar enfiar outro ali não é tão fácil assim. Então, realmente aproveitar isso, esse momento é muito importante. E aí que vem a questão da música. De novo, eu vou falando sobre o porquê que a gente usa muito a música para dar esse estímulo. Por que que isso também é importante? É, agora já vai a nerd da Anne falar. Manda ver. Você já ouviu falar do poder da música de ativar o ouvido da pessoa para reconhecer os fonemas do idioma? Já ouvi uma palestra sobre o assunto. De É? que a criança ela tem muito mais facilidade para reconhecer, né, os fonemas, né, que são as partes menores da palavra. E a pessoa, inclusive, falava assim, por exemplo, em espanhol, o R, ele enrola, né? Então a gente faz o R, carro, né, por exemplo. E em inglês não tem esse enrolar da língua. Então a criança ela consegue exatamente perceber, né, o som do R do espanhol, o som do R em inglês, por exemplo, né? Uhum. A pessoa, ela falava exatamente sobre essa questão, assim, de começar cedo, porque a criança consegue perceber exatamente os fonemas. Mas É, fala mais, quero aprender. fantástico. Não, isso é fantástico, porque realmente a criança nasce podendo reconhecer todos os fonemas e a partir do que ela vai crescendo, essa habilidade, eu chamo de superpoder, vai se perdendo. Mas um potencializador muito grande é a música. Porque, ó, tem uma pesquisadora lá na Finlândia, o nome dela é Ria Milanov. Ela fez uns estudos entre os anos 2008 e 2010, aí ela publicou em 2011. E ela fez com crianças e com adultos também, para você ver que até com adultos a música ajuda. E ela estava testando a habilidade desses adultos de
reconhecer e de pronunciar palavras em inglês. A gente sabe, né? O finlandês é a língua deles, eles não falam inglês, mas eles estavam pegando uma língua estrangeira e testando a habilidade deles de pronunciar uma língua estrangeira. E a gente sabe que os fonemas do inglês não são tão fáceis assim, né? De aprender. Gramática de inglês não é tão difícil. Eu acho gramática de inglês muito mais fácil que gramática de português. Mas Com certeza. já a estrutura fonética do inglês é um negócio complicado, né? É um pouquinho mais complicado, né? Quando a gente começa a ter consciência, aí você fala, caramba. É muito mais E, complicado. Uhum. sim, e a gente, quando adulto, a gente já não consegue mais produzir tão bem esses fonemas, né? Que são tão Sim. específicos, né? A diferença de uma palavrinha do outro ser mais longo, ser mais curto. A gente não tem essa habilidade, nem de ouvir, né? E nem de reproduzir. A criança já consegue, né? Incrível, incrível. Pois é. Tanto que eu aprendendo inglês depois de adulta, tinha que me falar, ó, Anne, tal coisa, fala assim. Eu, não, mas eu não Fala tô de falando. novo. Não, não é. Não é isso, peraí. Ó, Mani, faz assim, coloca a ponta da língua no céu da boca. Assim, tiveram que me dar o detalhe assim específico, porque já a criança o adulto já não tem tanta facilidade. A criança já naturalmente pega isso. Sim. Mas olha que interessante. Quando eles fizeram esse estudo com pessoas que tinham sido treinadas, estimuladas musicalmente, e pessoas que não tinham. E aquelas pessoas que eram mais desenvolvidas musicalmente tiveram muito mais facilidade para pronunciar o inglês. Olha que interessante. Exato. Eu falo bastante dessa questão da musculatura também, né? Quando a criança, ela tem muito mais facilidade para trabalhar a musculatura mesmo, né? Então, para produzir os sons, a gente precisa estar com essa musculatura bem trabalhada, né? Aham. E para os adultos é mais difícil, porque aí você já tem o português, por exemplo, como a sua língua, né? Já está ali fechado qual é a sua língua majoritária. E aí fica mais difícil reproduzir os outros sons. E a criança não, então ela tá tudo fácil, é o cérebro, a musculatura para produzir o som. Então, a música ajuda muito nesse sentido, né? A gente, por exemplo, se a gente pensar que na música você não vai falar palavrinhas aleatórias, você vai falar uma frase. E essa frase, ela tá ali conectada. Se uma palavra tá conectada com a outra, você vai ouvir daquele jeito e vai reproduzir daquele jeito. Né? Não vai reproduzir palavra por palavra, leitura, palavra por palavra. Não, se uma palavra está conectada na outra, é assim que vai. Né? E essa consciência, né? Mesmo ali cantando, a criança ela está trabalhando a musculatura, ela está trabalhando a melodia da própria língua, né? A entonação e o ritmo, a prosódia da própria língua. Então, né, de pergunta, se tem uma pergunta na música, então a entonação da pergunta é diferente da entonação da afirmativa, de uma frase afirmativa. Então, ela consegue trabalhar isso dentro da música também. Com Né? Então, certeza. riquíssimo. É muito bom. E aí vem outra questão. Os fonemas são importantíssimos para a gente conseguir identificar, para pronunciar melhor, para ter facilidade para falar o idioma novo. Mas também tem uma coisa muito importante que você falou sobre a prosódica. Também tem uma coisa muito importante que é essa questão frasal, né? Essa questão do ritmo da Exato. frase, do ritmo da frase e do ritmo das palavras também. O ritmo é muito importante. O ritmo. Agora tem outro estudo que a Nerd aqui vai compartilhar. Cheia dos estudos. Cheia dos estudos. Eu gosto muito de aprender mais sobre isso. Você também, nossa, você compartilha muita coisa, É muito bom. muito conhecimento incrível. Porque, então, o idioma tem ritmo, não adianta. Para você conseguir assimilar o idioma, para você conseguir falar com fluência e entender, inclusive, com fluência, você precisa ter uma noção do ritmo do idioma. Aí pegou uma pesquisadora americana lá Raina Gordon, é o nome dela, lá da Universidade de Michigan State. E ela fez um estudo com criancinhas e testou essas crianças, as crianças que conseguiam captar melhor ritmo musical mesmo, essas crianças conseguiam distinguir muito mais erros na gramática,
conseguiu entender muito, elas mostraram Sim, uma habilidade superior para entender a estrutura gramatical das frases. Se viam alguma coisa errada, isso tá errado, sabe? E fizeram isso com crianças de 6 anos. Se crianças de 6 olha anos que ainda não têm completamente o conhecimento gramatical, da sintaxe da não, língua, né? Mas essas crianças com tinham muito mais facilidade de entender. E isso é para qualquer idioma. Cara, por que raio de ritmo vai ser bom? Sim, o ritmo vai ser muito, muito importante para ajudar a assimilar esse aspecto rítmico das frases e das palavras do idioma, né? Então é muito exato. bom. Exato, por isso que muita gente fala que criança não tem sotaque, né? Ou que criança fala como um nativo e tal. É óbvio que essa questão é um pouco polêmica, né? Porque, assim, por exemplo, mesmo em português, a gente tem muitos sotaques, né? Aqui dentro do Brasil. Se a gente pegar alguém lá do Nordeste, alguém do Sul, por exemplo, falando, a gente consegue perceber. Mesmo São Paulo, Rio de Janeiro, você já consegue perceber a diferença, né? Então, essa questão de sotaque é um pouco polêmica. Mas a criança ela tem realmente essa questão muito mais fácil de ter essa entonação, essa prosódia da frase, né? Esse ritmo, o ritmo de uma pergunta. Então, né, na escola mesmo, quando a gente aprendia, você ficava lá. Você fala a frase de um jeito, ela tá na afirmativa. Se você fala a frase com uma entonação mais alta, é uma pergunta. Então, as crianças já conseguem ter essa possibilidade maior, né, para entender através da música, que as músicas têm, né, perguntas, né? Então, sensacional. E tudo isso naturalmente, né? Porque a gente tem gente que pensa, meu Deus, como que eu vou ensinar música para minha criança? Porque a gente fala que o mais cedo possível que a gente começa melhor, né? Se você já puder dar estímulo musical para a criança na barriga, faz isso. Mas como é que funciona, né? Tem gente que a gente associa ainda música com saber tocar um instrumento, ou fazer aula de canto, alguma coisa assim, sabe? Ter Mas uma voz linda. o que inclui, se você quer depois se especializar, se profissionalizar, beleza. Mas, gente, eu pergunto, né? A sua criança sai da barriga falando ou escrevendo uma redação do Enem? Não, né? Pois é, né? Tudo Ela tem o seu tempo. Pois é, mas mesmo assim você já pode e deve dar estímulo de linguagem para ela desde a barriga, assim que ela nasce. Você vai falando português mesmo, eu tô falando de português. Eu até esqueço essa questão de outra língua que pode ser inserida Sim, naturalmente na mesma sim, hora. Qualquer língua, a criança já pode ser estimulada naturalmente desde essa hora. E a mesma coisa com a música. A música é uma linguagem e, por exemplo, fazendo o que você faz, cantar para sua criança pegar e estimular, dar estímulos diferentes, explorar ritmos diferentes enquanto você embala a sua criança, enquanto você dança, brinca, faz movimentos com o corpo, explora ritmos diferentes com o corpo, explora ritmos diferentes com o instrumentinho, né? Isso também trabalha a sim. motricidade, é muito bom. Então faz tudo isso brincando naturalmente e você dá o estímulo musical que a criança precisa. E você faz, só de você fazer isso, pode ser só cantando lá, 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 e você já É. tá dando o estímulo musical. Agora, imagina se você faz isso com imersão em inglês, aí é outra coisa. Exato, associa ainda. Ou com certeza, tem que fazer mesmo. E eu ouvi, agora quem ouviu aqui o estudo fui eu, tá? Ah, legal. Eu ouvi uma vez, não, um estudo que falava assim, que a criança, o que a criança produz de linguagem hoje é o que ela aprendeu há um ano atrás. Então, o estímulo que ela teve há um ano são os estímulos que ela vai apresentar daqui a um ano, né? Então, às vezes, por exemplo, você fala, mas não precisa começar logo de bebê, a criança nem fala, mas você está plantando Pois estímulo para que é. mais para frente ela vai usar aquilo que ela aprendeu, né? Hum, Então, sempre é uma sementinha que a gente está plantando. Você não está com- plantando ali para aquele momento, para você ver o resultado assim, ó, né? Em uhum. inglês não é isso. Eu vou ver o resultado amanhã, mas você vai vendo os resultados aos poucos. Então você precisa plantar. Se você não plantar, nunca vai crescer, né? A plantinha vai ficar lá morta e, né, sem estímulo nenhum. E eu amo esse negócio que você falou. Gente,
Não precisa, né? Olha só que legal que a Stephanie falou. Eu tenho pouco conhecimento em inglês. Eu tô aprendendo para poder ensinar esses dias pro meu. Ele falou: esses dias meu filho pegou meu destaca-texto, levantou e disse Yellow. Não é? Como é que é Que interessante? bonitinho. Porque e eu acho muito legal que a Stephanie falou. Eu tô aprendendo para poder ensinar. E Exato. olha, o que você sabe dá para sua criança. Quando eu era criancinha, meu pai só sabia falar Give me your hand. Ele fala com um sotaque assim bem forte. Mas o que ele sabia, ele falava para mim. E isso deu um Que negócio assim, legal. sabe, em mim que me deu uma paixão Te por marcou. inglês. Pois é, já foi Exato. introduzindo. Quanto mais cedo você pode começar a fazer isso, melhor, né? E eu vi Com também que ela certeza. falou que o meu filho é meio resistente, com 3 anos, mas não só para o inglês. Ele, se ele se sente forçado, ele não, ele não se interessa. O que você É acha isso. disso, Catrine? É criança. Criança não dá. Assim, a gente precisa realmente achar uma forma. Então, por exemplo, o que eu sugiro para você é achar o que ele mais gosta. Ah, gosta de dinossauro, adora dinossauro. Então, aproveita, usa o Uhum. dinossauro, tenta achar uma musiquinha de dinossauro, um Ó, livro que fala de dinossauro. Ah, o dinossauro vai comer, o dinossauro vai tomar banho. E aí você vai incluir o inglês, porque você uhum. vai associar o quê? O inglês com algo que ele gosta muito. E aí ele vai começar a se interessar pela língua, ele vai começar a achar, poxa, eu preciso saber esse inglês aí para poder brincar com o dinossauro com a minha mãe. Então Uhum. é uma maneira assim que funciona super, tá? Pois Aproveita, usar alguma coisa que ele gosta. e se você está fazendo com ele, nossa, se você está fazendo junto com ele, brincando junto com ele, aí que ele vai se apaixonar mesmo. Esses dias uma mãe mandou um vídeo para mim fazendo uma das musiquinhas, Playing My Drum, junto com o filho. Eles estavam tocando e cantando. E eu achei muito legal de ver o, o menino tava amando, né? Tava ali repetindo, falando algumas palavras em inglês, cantando junto. Mas dava para ver o brilho no olhar dele de ter a mãe fazendo junto. É aí que vem essa coisa que você foca tanto, né, Catrine, que é a conexão. É a conexão. Porque a conexão é muito importante. A conexão, a música, o lúdica conexão são extremamente cruciais, eu acredito, para trazer para dar essa base para aquisição de linguagem, né? A criança fica muito feliz quando você está fazendo música ou brincando ou fazendo qualquer coisa junto com Exato. ela, né? Exato. Para ela não importa, né, o que você está fazendo. O que importa é o seu tempo com ela. Então, Pois tempo de qualidade é por isso que eu falo às vezes, ah, mas eu só tenho 10 minutos, eu não tenho mais que isso, eu trabalho o dia inteiro. Mas esses 10 minutos precisam ser de qualidade. Se for de uhum, qualidade, é melhor do que você passar o dia inteiro e não dar atenção e não ter qualidade nenhuma, né? Então, e é uma troca, né? Assim, para ele vai ser muito bom, é muito importante, e para nós como mães também é muito importante, né? Ter esse momento, ter essa conexão, e estar ali fazendo uma coisa que você sabe que é benéfico e uhum. tá interagindo junto. Nossa, é mágico. E tenho E, certeza que as crianças elas lembram, né? Elas vão lembrar pro resto da e vida. E isso quebra a resistência, não só dá esses frutos para o resto da vida, mas também quebra as resistências que você pode estar tendo. Sim, Isso é muito importante. Catrine, você acredita que já vai acabar a 1 hora? no 1 minuto de acabar. Meu Deus, você acredita nisso? Menos, hein? Passou, Você né? quer finalizar ou você já tem que ir? Você quer começar outra para a gente finalizar ou você já precisa ir? Se você precisa ir, eu entendo. Você que sabe. Tem muito assunto ainda para a gente desenrolar. Cara, Senão a gente fica. não, eu acho que dá pra gente finalizar, mas se você, eu acho interessante só pra gente não terminar aqui no seco, assim, faltam uns 50 segundos, só Nossa, pra passou gente bem rápido, né? muito rápido, eu tô amando falar sobre isso. Então eu vou Muito gostoso. finalizar aqui rapidinho, vou postar e vou entrar só pra gente dar, já quem tá aqui, assim, tem mais, eu acho que tem só algumas últimas coisas legais pra gente terminar de falar aqui e ver se alguém tem mais alguma pergunta. E aí a gente Tá termina, bom. pode ser? Beleza. Tá, vamos lá. Fechou. Já voltamos. Hello!
o assunto tá tão bom que, que a gente vai só te dar uma finalizada aqui. Deixa eu só esperar a Catrine entrar. Mas a gente tá falando sobre uma coisa muito, muito, muito boa, que é como a gente pode usar a música, como a gente pode usar o lúdico, como a gente pode usar a conexão com a sua criança para fazer a questão de linguagem ser muito marcante. Então, nossa, tá muito bom esse assunto. Ela tá entrando aqui agora, já pediu a solicitação. Tá conectando. Hello. Estou aqui, estou de volta. Tá. Olha, tá muito bom. E eu vou falar pra você que pra mim vai ser um prazer. Eu sei que você tá sempre fazendo live com muita gente massa, mas assim que você puder de novo, eu quero fazer outra live, porque eu achei muito legal bater papo com você. E pra falar sobre Vamos outros sim, assuntos também. com certeza. Tem tanta coisa para falar, né, Anne? E as pessoas têm muitas dúvidas mesmo, né? Muitas questões e tal. Eu acho que dá para a gente ajudar bastante aí a galera. Com certeza. E ó, eu tô vendo aqui, olha, a Fernanda, a Carolina. Nossa, esse pessoal é muito bacana. A Fernanda tá grávida. Tá grávida Olha só, e já já tá tá usando inglês, né? sim, já tá inglês, português e dinamarquês. Eu achei tão legal. Uau, Sim. E, gente, que e delícia. tá dando já o estímulo musical para criança desde o ventre, porque ela sabe da importância disso. Que Ah, legal. se a gente soubesse, né, o quanto que isso é muito importante, é fantástico. E a Carolina também faz, junto com o filhinho dela, o Luiz, brinca com ele, faz as atividades do Mel Sync com ele, e ele Que tá aprendendo legal. rápido, ela falou. Muito, muito rápido. Nossa, é muito bom. Eu acho que isso que você falou é legal, né? Talvez os pais não façam muito por não saberem, né? Por não terem informações suficientes sobre a importância, sobre como pode ser leve, né? Como pode ser legal para todo mundo, né? Para a família inteira. Então, Uhum. acho que esse seu trabalho também é importante, assim, né? Para a gente levar para mais famílias conseguirem saber que essa possibilidade existe, né? Sim. E que é uma coisa tão simples, tão gostosa de fazer e que é um potencializador tão grande da aquisição de linguagem, não só da criança, mas dos pais também, que fazem junto. Isso, para mim, Com certeza. o que mais me anima é ver pessoas, ver adultos fazendo junto com os filhos e aprendendo. Isso, para mim, Com certeza. é a coisa mais maravilhosa que existe. E eu acho que eu tenho certeza que você também se apaixona muito por isso, né? Com certeza. Acho que é a nossa missão, né, Anne? É, O que eu falo é democratizar, né? Trazer um pouco mais para a vida real, né? Porque as pessoas ainda têm um pouco ideia de inglês como meio elitista, né? Essa ideia meio elitista, assim, de que sim, só quem tem muita aquisição, quem tem muito dinheiro, pode colocar em escolas muito caras. A gente sabe que escola bilíngue não é barata. cara. Então, cursos de inglês, enfim. Então, a gente pode democratizar pouco isso e trazer para dentro de casa, né? Com coisas tão É, simples que a gente pode fazer. pois é. E fazer a vida de uma criança feliz ali, ó. A Carolina falando, nosso, é o nosso Legal. momento. Ele ama as músicas e pede pra ver a tia Anne na TV e no céu. Ah, que Ai, tia. legal. Aí você também já vira uma referência, né? Você É, também é a key person aí do. Como que é o nome do bebê, da criança? o Luiz. Luiz. Já virou a key person do Luiz também, ó. Mais uma referência de conexão. É tão gostoso isso. Muito bom. Junto comigo e com a mamãe dele, né? Porque não tem como fazer isso E sem as famílias. com certeza. Com certeza. Que gostoso. Nossa, Catrine, obrigada de verdade. Nossa, tô amando, amando, amando Imagina. falar com você. Obrigada por tirar esse tempo para vir compartilhar seus conhecimentos do bilinguismo. Eu acho que a gente ainda tem muito a descobrir, né? Eu acho que, querendo ou não, é uma coisa meio que recente, tanto em questão de estudos, quanto em questão de prática mesmo nas famílias, aqui do Brasil, pelo menos. Mas a gente está vendo a importância disso, a gente está vendo os benefícios e a gente quer muito trazer isso para o maior número de famílias.
Então, a gente espera muito que a gente continue fazendo lives juntas, ajudando pessoas, continue desenvolvendo os nossos projetos, ajudando famílias. De novo, como eu falei, dá uma olhada lá no trabalho da Catrine, porque é um trabalho muito bom. Só com o conteúdo dela, ela já ajuda muito. Imagina se você puder ter a chance de participar do programa de mentoria dela. Eu vi também que você vai fazer uma semana, né? Uma semana do. Ah, eu esqueci o nome agora. Isso. A Fala. jornada do bebê bilíngue. Isso, Jornada do Bebê Bilíngue, é isso aí. Exato. É uma semana, curso gratuito para todo mundo, para as mães assim entenderem, para as mães, pais, né? Eu falo mães, mas mãe, pai, para entender realmente como é que funciona, como começar, enfim. É Uhum. exatamente o que a Anne falou, né? Acho que nosso trabalho é realmente mostrar que é possível, que as famílias elas podem fazer isso, e para que a gente crie meio que uma comunidade, né, Anne? Assim, eu acho que é importante a gente, por exemplo, estar fazendo essa live juntas para mostrar que existem pessoas trabalhando em relação a isso, né? Você fazendo o seu trabalho maravilhoso, eu fazendo meu trabalho, e nós duas, assim, a gente ajudando famílias a inserirem o inglês na vida das crianças de Sim. forma tão lúdica, de forma afetiva. Eu acho que isso é super importante, super válido. Com Uhum. certeza, agradeço muito o convite, fiquei super feliz. Adorei conversar com você, foi super gostoso. É um assunto que a gente, né, Isso manda ver mesmo. Fala 1, 2, 3 horas, deixar que a gente gosta muito. Alguém até comentou na outra, na primeira parte da live, Aham. que é gostoso ver como a paixão que a gente tem pelo assunto, né? E a gente realmente fala com tanta paixão, com tanta brilho no olho, porque a gente realmente gosta, porque a gente realmente acredita. Então é Uhum. muito gostoso compartilhar com pessoas que também estão na mesma jornada e Uhum. ver que tem famílias que também estão tão interessadas em aprender, em querer fazer e botar a mão na massa mesmo. Pois é, que eles não estão sozinhos, para eles verem que eles não estão sozinhos. Isso que é muito importante. Exato, exatamente, com certeza. Thank you, Obrigada. Catherine. Você é incrível. Eu não vejo a Anytime. hora. Thank you. Não vejo a hora da gente fazer outra, de verdade. Te desejo Com certeza. tudo de melhor que no seu trabalho e desejo às famílias aqui que estão assistindo a gente tudo de melhor no seu ensino bilíngue em casa, na sua jornada bilíngue. Saiba que você tem pessoas como a gente que estão aqui para te ajudar e que tem outras pessoas também, outras famílias, pessoas para te dar um apoio. Não desiste, começa, porque a sua criança merece esse aprendizado, merece esse estímulo, vai fazer muita diferença para o futuro dela. Então começa o mais rápido possível. Com certeza, verdade. Faço das suas as minhas palavras. Obrigadão, tá? Tchau, Catrine. Boa noite para você. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, tá? Beijo. Tchau.